Hoje no canal Vara História, inauguramos a série de entrevistas Diálogos Interdisciplinares, em parceria com o Projeto República. O tema de hoje é História e Documentário, e temos a honra de conversar com João Moreira Salles, editor da revista Piauí, documentarista, dirigiu, entre outros, os documentários Santiago, Entre Atos e Nelson Freire. João, muito obrigada por nos receber. Heródoto, pai da história, desejava impedir que os atos de gregos e bárbaros fossem esquecidos e, para tanto, dedicou-se a escrever histórias que presenciou. Tucídides também privilegiou em suas narrativas os eventos que que observou presencialmente. Assim, nos seus primórdios, a história utilizou o eu vi como argumento de persuasão. Pensando nisso, nós poderíamos estabelecer possíveis aproximações entre o trabalho do historiador e do documentarista? Eu acho que, no meu caso, sem dúvida nenhuma, sim. Existem duas tradições de documentários sobre fatos históricos, né? Tem a tradição americana ou inglesa, em que você vai aos arquivos e você constrói a sua narrativa a partir de documentos, de fotografias e tal. No Brasil isso não funciona muito bem, com honrosas exceções, porque os arquivos são muito pobres. Então, no meu caso, por exemplo, não consigo conceber um documentário que não seja um documentário histórico de testemunho, que a pessoa de fato está ali no calor dos acontecimentos, registrando e filmando. E eu tendo a achar que talvez esse seja o primeiro impulso do documentarista, é a vontade de ver, é a vontade de estar lá e de assistir com os olhos e com a lente o que está acontecendo. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, no meu caso específico, é o que aconteceu no caso da campanha do Lula, por exemplo. Quer dizer, por que eu fiz o documentário Entre Atos? Porque era um fato histórico inquestionável, independente de como você via o Lula, independente das suas simpatias ideológicas ou antipatias ideológicas, aquilo era um fato imenso na história do Brasil. E como documentarista, eu sentia que era um pouco o meu dever tentar estar ali, sabe? Tentar estar ali perto com uma câmera para ver. Então, é muito esse impulso do Heródoto, por exemplo, sabe? Eu vi o documentário que eu fiz sobre violência no Rio de Janeiro, Notícias de uma Guerra Particular, partiu do mesmo princípio. Eu quero entender, e para entender eu quero ver e quero ouvir. Né? Então você vai e você faz, porque está acontecendo e você não pode deixar isso passar sem que você registre. É difícil no Brasil você fazer um documentário, sei lá, sobre o suicídio de Getúlio, porque os recursos que você vai ter para contar essa história são muito pobres. As fotografias são pobres, os documentos são poucos, as testemunhas já se foram, ou quase todas se foram. Então, você acaba fazendo um documentário recursivo, em que você tem pessoas hoje sentadas, falando de eventos, e você não tem o calor da coisa, você não tem a força do momento, entende? Eu teria muita dificuldade de fazer isso, porque, enfim, eu não saberia fazer um documentário hoje sobre a campanha de 2002 do Lula. Eu precisaria ter estado na campanha, ter feito as imagens e ter deixado tudo aquilo meio que contaminar a câmera, o meu olho, enfim, a minha maneira de enxergar as coisas naquele momento. Então, eu acho que o documentário como eu entendo é o documentário da testemunha. E o documentário como os ingleses, os americanos o entendem, pelo menos uma vertente poderosa do documentário americano e inglês, é o documentário do historiador, em que você conta a história a partir dos documentos e dos arquivos. Última coisinha, último parênteses que eu vou fazer em relação a isso. Pela primeira vez
eu tomei a decisão de fazer um documentário a partir de arquivos. Eu terminei ele há pouquíssimo tempo, é sobre 68. Agora, não é à toa que o pedaço que eu dedico ao Brasil do documentário de 68 é muito pequenininho, porque as imagens são muito poucas. Então, é basicamente 68 na França, 68 na Tchecoslováquia, e aí tem um episódio no Brasil, mas só um pequeno episódio que é um enterro público que me interessa, enfim, observar e pensar sobre por que aquelas imagens existem daquele jeito. Eu não poderia fazer um documentário sobre 68 no Brasil, porque as imagens não estariam à altura do evento, sabe? O que aconteceu. Bom, em uma matéria recente publicada na revista Piauí, Lula volta a Lula, você demonstra como que a escolha da lente fotográfica, a forma de filmar um evento são decisivas. Forma, método, conteúdo se entrelaçam. E este é um tipo de reflexão muito caro para os historiadores, porque envolve a construção da narrativa, da verdade, né? São questões que nos aproximam da história. Como que você avalia a questão da construção da verdade na narrativa do documentário? Como é que vocês enfrentam isso? Olha, eu tendo a achar que ou o documentário tem um ponto de vista ou ele não é um bom documentário. Portanto, você está sempre na mão da maneira como o autor enxerga o mundo. Isso por si só já é uma tomada de posição. Não vejo isso como um problema, vejo isso como uma virtude. A questão da verdade é mais complicada, né? Quer dizer, os filósofos tentam resolvê-la há mais de 3.000 anos, que vão conseguir pôr um ponto final nessa história. O Jean Rouch, que é um antropólogo, etnólogo, que é um realizador muito importante na história do documentário, de certa maneira colocou para escanteio a questão da verdade quando ele disse que o que o documentário observa não é um fato que existe a despeito da observação. O que você observa é o mundo se modificando pelo fato de estar sendo observado. Então, pegar um exemplo concreto, quer dizer, a campanha do Lula. Na hora que eu coloco uma câmera, o Lula se modifica. E o Lula passa a encenar, não o tempo todo, mas em muitos momentos. Se você acredita que a encenação já é um teatro é uma fuga da verdade, você então concluirá que o documentário é incapaz de alcançar uma verdade incontaminada pelo teatro, pela encenação e tal. A posição do Jean Rouch, que é também a minha, é que não. É que no momento em que a pessoa encena, ela diz alguma coisa a respeito da sua imagem pública, de como ela quer ser percebida publicamente. Quer dizer, ela escolhe uma máscara. Essa máscara diz muito de quem ela é e de como ela quer ser percebida. A construção dessa imagem é uma afirmação de alguma coisa que interessa para mim, interessa, julgo, para o espectador. Mas não é uma verdade separada do ato de observar, entende? Quer dizer, eu estou produzindo isso de alguma maneira. Há uma contaminação da câmera que modifica o mundo real. E o Jean Rouch dizia, eu acho que é uma frase bacana, que não é como pensam os jornalistas, sabe, em que você tem teatro ou verdade. Não, para o Jean Rouch é teatro e verdade. Na hora que a pessoa encena, há uma verdade que aflora. No caso do Lula, desse pequeno artigo que eu escrevi na semana passada, é um pouco disso que se trata. Quer dizer, existe nesse momento uma briga entre a imagem do Lula que se vê na imprensa, nos grandes veículos, enfim, que vem um Lula derrotado, um Lula acuado e tal, e a imagem do Lula produzida pelo fotógrafo oficial do Lula, ou seja, produzido pela máquina que envolve o Lula e que constrói a imagem dele. Essas duas
esses dois Lulas que surgem são dois Lulas muito diferentes. Qual é o Lula verdadeiro? Talvez os dois sejam verdadeiros. Quer dizer, você não tem... É muito difícil dizer isso é mentira e isso é a verdade. Não. Tudo contribui para a construção da imagem complexa de um homem público como o Lula. E isso me interessa muito como documentarista. Quer dizer, cada vez mais o que me interessa como documentarista é ver, enfim, inspirado por Heródoto, já que você trouxe ele à baila aqui, é ver o que está acontecendo, mas também entender como as coisas estão sendo vistas. Também entender por que foi visto desta maneira e não de outra. Que é basicamente o que eu fiz nesse filme sobre 68. É sobre 68, mas é sobretudo sobre a construção da imagem de 68. O que você pode dizer a partir da maneira como as pessoas registraram, filmaram e representaram 68. Esse documentário está pronto? O documentário está pronto. Ele tem um título? nome muito estranho. Ele se chama No Intenso Agora. Há razões para isso. Mas como ela já acenou e disse que 5 minutos acabaram. Mas é sobre a representação de um momento histórico, no caso 68. Por que as imagens são como são? Por que as imagens da França são diferentes das imagens da Tchecoslováquia, que por sua vez são diferentes das imagens do Brasil? Isso que me interessa. Sobre a questão da verdade, eu diria que, na verdade, os historiadores também desconfiam da verdade inquestionável. Possivelmente. É por isso que eu acho que historiadores geralmente são bons, se tornam bons documentaristas, antropólogos também, jornalistas menos. Nem que sempre. São obcecados com a ideia de prova. Prova, evidência, fatos, etc. E tal, né? E eu que convivi 20 anos, talvez, com Coutinho, evidentemente já não posso achar que isso é importante. Quer dizer, provar as coisas não é tão importante quanto pensar sobre elas. Observá-las na ação. Que é o que realmente me interessa cada vez mais. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Então, esse foi o primeiro programa da nossa série Diálogos Interdisciplinares, uma parceria do Projeto República e do canal Várias Histórias. Agradeço ao João. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês.